Presidente Lula diz não entender o que está acontecendo com o preço dos ovos e promete buscar providências. Presidente da Rússia, Vladimir Putin, volta a fazer exigências para aceitar um cessar-fogo com a Ucrânia. Novo primeiro-ministro do Canadá toma posse e classifica de loucura a ideia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar o seu país. Servidores públicos estão na lista de procurados pela Polícia Federal. Black Friday do primeiro semestre vai começar amanhã, com expectativa de aumento das vendas no comércio. Contadores terão fim de semana agitado para preparar primeiras declarações do imposto de renda que começarão a ser entregues segunda-feira. Nova pesquisa revela que os cigarros eletrônicos funcionam como uma espécie de bomba ao organismo. E o mundo parou para admirar um espetáculo da natureza que foi o eclipse da Lua. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que vai anunciar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A declaração veio durante evento onde o governo federal vai investir R$243 milhões em novas ambulâncias do SAMU. Durante a campanha que foi eleito para um terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu a isenção do imposto de renda para quem ganha salário de até R$5.000 mensais. A ministra de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já haviam reiterado que o anúncio da ampliação da isenção estava próximo. Meses atrás, o ministro Haddad havia anunciado a medida. O governo federal tem repetidamente afirmado que as mudanças na isenção do imposto serão fiscalmente neutras e compensadas com o aumento da tributação para os que ganham mais. Agora nós vamos anunciar dia 18 que quem ganha até R$5.000 não pagará mais imposto de renda nesse país. Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes nem paga. Inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar. Então o que nós queremos é salvar o povo trabalhador, sabe, de pagar o imposto de renda, enquanto muita gente rica sonega. Eles não gostam, mas não gostam mesmo. Pela regra atual, o contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824 mensais é beneficiado com a isenção. Esse ano o piso nacional foi reajustado em R$ 1.518. Se o governo manter a isenção para as pessoas que recebem até 2 salários, precisará ampliar a faixa de isenção para uma renda mensal de R$ 3.036. O presidente Lula anunciará a medida que amplia a isenção de imposto de renda na próxima terça, véspera da reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, que anunciará na quarta-feira, dia 19, a nova taxa de juros da economia brasileira. A declaração do presidente foi durante um evento de investimento de R$ 243 milhões em novas ambulâncias no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O ministro da Saúde recém-nomeado, Alexandre Padilha, e o vice-presidente Geraldo Alckmin também estavam presentes no evento. Vale destacar que as mudanças que vieram a ser feitas em nada muda a declaração de imposto de renda 2025 a ser feita neste ano. O prazo para a entrega do imposto de renda se inicia no próximo dia 17 de março e vai até 30 de maio. Durante o evento, ainda em Sorocaba, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou o motivo da alta no preço dos ovos. Nas palavras dele, não há justificativas
para essa elevação. Alguém está sacaneando as galinhas. Alguém está sacaneando as galinhas. Sabe, alguém pode ficar certo que está sacaneando as galinhas. Porque essas galinhas que botam ovo, elas ficam trancadas. Elas, coitadas, ficam pondo 3 ovos por dia. É só comendo, bebendo água e pondo ovo. Comendo, bebendo e pondo ovo. Sabe, não deixa a coitada descansar e vem jogar a culpa em cima da galinha, não. Nós não aceitamos isso, culpa. Nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. Não é possível, cara. Outra questão levantada pelo presidente é a justificativa do mercado para a alta do produto referente ao calor, que prejudicaria a produção do ovo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve uma conversa muito produtiva nesta sexta-feira com Vladimir Putin sobre o cessar-fogo com a Ucrânia. Donald Trump escreveu em uma rede social que Vladimir Putin disse ontem que há uma chance muito boa de que essa guerra horrível e sangrenta possa finalmente chegar ao fim. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos repórteres que Trump não falou com Putin na quinta-feira, mas que o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, sim, Witkoff, teve uma longa reunião com Putin em Moscou na quinta-feira. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Putin havia usado a reunião para transmitir sinais a Trump por meio de Witkoff. Ele disse que a Rússia e os Estados Unidos definirão o momento de um telefonema entre seus presidentes assim que Witkoff informar Trump. O presidente americano afirmou que deseja que Moscou e Kiev concordem com um cessar-fogo rápido para interromper os combates em um conflito que, segundo ele, tem o potencial de se transformar em uma terceira guerra mundial e já custou muitas vidas de ambos os lados. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia está estabelecendo condições para complicar e arrastar o processo de negociações de paz. O Kremlin anunciou nesta sexta-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, entregou uma série de mensagens ao enviado especial americano Steve Witkoff para serem transmitidas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O diálogo intermediado por Witkoff sugeriu à presidência russa que deve anteceder uma conversa entre os dois líderes envolvidos no conflito, passo apontado por Kiev e potências europeias como um artifício para prolongar a campanha militar. Moscou exige a rendição da Ucrânia, que o país desista de integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte e o reconhecimento do controle russo dos territórios ocupados. Putin não acredita em uma trégua temporária que, segundo ele, não resolveria as causas profundas da guerra. Desde sua primeira conversa por telefone em 12 de fevereiro, Donald Trump e Vladimir Putin concordaram em ajustar a relação bilateral após anos de hostilidade devido à ofensiva de Moscou na Ucrânia e expulsões de diplomatas das duas partes. A vice-consulesa da Colômbia, Cláudia Ortiz, foi atingida por uma bala perdida durante uma tentativa de assalto em São Paulo hoje pela manhã. Durante uma tentativa de roubo a um táxi, houve um disparo e a bala atingiu o quadril da diplomata que passava pelo local na zona sul da cidade. Ela foi levada para um hospital onde o projétil foi extraído. Um jovem de 19 anos que tinha mandado de prisão por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi detido e confessou ter participado da tentativa de roubo. Pouco mais tarde, a polícia prendeu outro jovem. O Itamaraty lamentou o ocorrido e afirmou que vai prestar todo o apoio possível à vice-consuleza, à sua família e ao governo colombiano. E o consulado da Colômbia afirmou em nota que também vai acompanhar a evolução da situação de Cláudia Ortiz. O general Braga Neto vai continuar preso. O Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje o pedido dos advogados para liberar o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, que está detido desde o dia 14 de dezembro. A decisão foi unânime. Braga Neto é acusado de obstruir as investigações sobre uma possível tentativa de golpe para evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Esta decisão do STF deverá ser uma das mais criticadas por bolsonaristas durante o ato marcado para o próximo domingo no Rio de Janeiro, com a presença do ex-presidente. O protesto
também será contra o processo que todos estão respondendo. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 25 de março o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 investigados no caso da suposta tentativa de golpe de Estado. A decisão ocorre poucos dias antes de uma manifestação de apoio ao ex-presidente que está prevista para o próximo domingo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os organizadores do evento esperam reunir um grande número de apoiadores e contará com a presença de governadores como Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas, além de familiares e aliados de Bolsonaro. Nesta última quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes liberou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e outros acusados. Poucas horas depois, o presidente da primeira turma do STF, ministro Cristiano Zanin, marcou o julgamento para o fim de março. O processo inclui, além de Bolsonaro, nomes como Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. Caso o STF aceite a denúncia, os envolvidos se tornarão réus e vão responder a uma ação penal. O julgamento será realizado em 3 sessões, incluindo 2 extraordinárias. Aliados do ex-presidente alegam que a tramitação acelerada do processo demonstra a pressa do judiciário em julgá-lo e questionam os procedimentos adotados pelo STF e pela PGR. Um dos pontos centrais da manifestação em Copacabana será a proposta de anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram os prédios dos 3 poderes em Brasília. O tema tem sido debatido no Congresso e conta com o apoio de parlamentares bolsonaristas e do Centrão. Segundo defensores da medida, o Supremo Tribunal Federal estaria mantendo detidas de forma indevida pessoas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, cerca de 155 pessoas permanecem presas, sendo 70 de forma definitiva, 78 em caráter provisório e 7 em prisão domiciliar. A Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública concluiu as investigações sobre o assassinato do delator do primeiro comando da capital, Vinícius Gritzbach. A vítima foi executada a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo no ano passado. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por vingança pelo assassinato de um traficante do PCC que foi emboscado graças às informações vazadas por Vinícius em 2021. 6 pessoas já foram indiciadas pelo crime. Entre os suspeitos estão 3 policiais militares que já foram presos por homicídio e associação criminosa, e outros 3 homens foragidos, sendo 2 deles mandantes do crime. O Ministério Público também solicitou uma indenização de pelo menos 40 milhões de reais aos acusados. Uma carreta bateu e derrubou uma passarela na rodovia Anchieta, no estado de São Paulo. A via foi liberada depois de 15 horas de bloqueio e os motoristas enfrentaram 30 quilômetros de congestionamento. Segundo a agência de transporte, o motorista de uma carreta desceu para discutir com um colega, mas esqueceu de puxar o freio de mão. O veículo continuou rodando e bateu de frente com as vigas de sustentação de uma passarela de pedestres. O problema aconteceu durante a madrugada, na rodovia Anchieta, que é o principal caminho na direção ao Porto de Santos, que é o maior da América Latina. A direção do terminal informou que não houve problema de escoamento de cargas, porque normalmente Santos fica lotado com tantos veículos esperando para descarregar. A Anchieta ficou completamente interditada, impedindo também a viagem dos ônibus. Os motoristas de caminhão relataram nas redes sociais a situação em que estavam e que não tinham ideia de quando voltariam para casa. O bloqueio durou mais de 15 horas e os motoristas enfrentaram até 30 quilômetros de congestionamento sem comida ou água durante todo esse tempo. De acordo com a Ecovias, a situação começou a melhorar quando um trecho da pista contrária foi aberto e, através do desvio, os caminhões, ônibus e até carros começaram a passar. A via só foi liberada completamente no final da tarde. E veja a seguir, contadores terão fim de semana agitado para preparar primeiras declarações do imposto de renda que começarão a ser entregues segunda-feira. E a Black Friday do primeiro semestre vai começar amanhã
com expectativa de aumento das vendas no comércio. Vai começar a Semana do Consumidor. Dias favoráveis a quem está precisando de alguma coisa, tem dinheiro ou crédito disponível e, principalmente, tempo para pesquisar os preços. A época é boa, mas não dá para ser descuidado com algumas armadilhas. A Semana do Consumidor 2025 promete movimentar o comércio, trazendo descontos especiais e condições de pagamento diferenciadas em diversas categorias de produtos. O evento, inspirado no Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, se consolidou como uma das principais datas promocionais do primeiro semestre, sendo comparado a Black Friday no início do ano. A data tem suas raízes na defesa dos direitos do consumidor, fortalecida no Brasil com a criação do Código de Defesa do Consumidor em 1990. No entanto, nos últimos anos também se tornou uma oportunidade para impulsionar as vendas no varejo físico e online. Em 2024, pequenas e médias empresas do comércio online faturaram cerca de 88 milhões de reais durante o período, um aumento expressivo em relação ao ano anterior. Para 2025, grandes redes já anunciaram promoções em setores como tecnologia, eletrodomésticos, moda, fitness e beleza. Os descontos começaram a ser aplicados no início de março e devem se estender até o fim do mês, com destaque para a venda de celulares, eletrodomésticos e acessórios tecnológicos, além de roupas, calçados e acessórios. Especialistas recomendam que os consumidores fiquem atentos para evitar armadilhas e falsas promoções. Pesquisar os preços com antecedência, utilizar comparadores de valores, conferir a reputação das lojas e verificar as condições de entrega e devolução são medidas essenciais para garantir compras seguras e vantajosas. Além disso, produtos recém-lançados costumam ter menor margem de desconto e ofertas muito abaixo da média podem indicar golpes. As vendas do comércio no Brasil caíram 0,1% em janeiro na comparação com dezembro. Foi a terceira baixa seguida nas vendas de produtos que não incluem motos, automóveis e materiais de construção. Aí o número aumenta e no acumulado em 12 meses, o resultado do varejo é uma alta de 4,7%. A semana terminou com os operadores do mercado financeiro buscando lucro. São operações onde o que vale mais é o risco. E foi o que aconteceu, já que não houve grandes novidades na economia mundial. No mercado financeiro do Brasil, ele atuou descolado hoje do clima de guerra comercial deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pesou mais nas decisões a valorização de alguns papéis das chamadas grandes empresas, como a Vale do Rio Doce, que exporta o minério de ferro. Tanto que o dólar caiu 1%. E fechou o dia cotado em R$ 5,74. E a Bolsa de Valores subiu 2,64%, puxada pela Vale do Rio Doce, do minério de ferro, que está em negociações de sobretaxa aos 128.957 pontos. As contas da União, governos estaduais e municipais fecharam o mês de janeiro com saldo positivo de 104 bilhões de reais. Falta o pagamento de juros. Existem dois motivos para isso ter acontecido. A arrecadação de impostos aumentou e, como o orçamento da União ainda não foi aprovado, os gastos são mais baixos. Com isso, no acumulado em 12 meses, a dívida pública do Brasil caiu e hoje está em quase 9 trilhões de reais, o que significa 75,2% do PIB. É importante a gente lembrar que o preço do café já subiu quase 40% no mundo todo. E, de acordo com a ONU, essa alta deve continuar durante os próximos 4 anos. O preço mundial do café subiu 38,8% em 2024. O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil e no mundo, atrás apenas da água. Os produtores brasileiros têm aberto espaço em novos mercados internacionais, o que influencia na oferta da bebida internamente e causa a alta do preço. Outro fator é o calor e a seca, que impedem o desenvolvimento e acabam prejudicando a oferta, corroendo os estoques globais.
O preço do café arábica, por exemplo, se elevou em 70% no ano passado e mais de 20% até agora neste ano. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, os valores devem se manter altos pelo menos durante 4 anos. E cerca de 80% desses aumentos de preço serão repassados aos consumidores ao longo de 11 meses na União Europeia, enquanto nos Estados Unidos 80% dos aumentos serão repassados ao longo de 8 meses. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo deverá aumentar o percentual de etanol misturado à gasolina até o final do ano. Atualmente, em cada litro, 27% são de etanol. Segundo o ministro, será possível aumentar para 30%, o que tornará o país autossuficiente no combustível, sem a necessidade de importar gasolina. A Receita Federal vai começar a receber na próxima segunda-feira as declarações do imposto de renda deste ano, motivo para muitos escritórios de contabilidade ficarem com maior movimento durante este fim de semana e os contribuintes também. O programa para preencher a declaração do Imposto de Renda 2025 já está liberado, mas o envio começa só na segunda. Antes disso, tem um grupo de profissionais que já está dando duro faz horas. São os contadores. E para eles, cada dia conta. Está sendo liberado o programa da declaração de imposto de renda, mas na verdade só vai ser enviado a partir de segunda-feira. Então, assim, tem uma redução de dias aqui, né? E também, como o dia 30 de maio vai cair em uma sexta-feira, nos outros anos, geralmente era dia 31, então daí também reduziu lá no finalzinho um dia. Junto com a demanda expressiva no período, eles são responsáveis por avisar e alertar os clientes sobre as alterações para este ano. Como, por exemplo, os grupos prioritários para receber a restituição. No primeiro lote, são as pessoas com mais de 80 anos de idade. Aí entra também quem é aposentado, quem tem mais de 60 anos, quem é portador de alguma necessidade especial ou os de doenças graves, né? A parte dos professores também entra aqui, então são as prioridades primeiras aqui por lei. Passou as prioridades por lei, aí quem entregar a declaração esse ano tem que ser das duas formas, pela pré-preenchida e colocar a conta de restituição, o PIX. Então, quem fizer pré-preenchida, restituição por PIX, vai entrar logo em seguida dos que são prioridade por lei. Durante a divulgação das regras e do calendário do IR 2025, um ponto chama atenção. A Receita Federal orienta os contribuintes a não repassarem a senha de acesso do aplicativo gov.br para terceiros. Uma coisa muito importante que a Receita Federal pede para os contribuintes é não passarem a sua conta GovBR para outras pessoas, cuidarem da sua conta GovBR, né, porque ela é algo muito importante que você pode indicar o número da conta, você pode fazer várias coisas com ela. Então existem mecanismos que a Receita criou de você criar uma procuração para passar para o seu contador ou para outra pessoa que vá preencher. Você pode criar uma procuração ou uma autorização para que outra pessoa faça a sua declaração. É uma situação que até acaba nos deixando numa situação complicada. Por quê? Nós precisamos do acesso Gov para poder, talvez, verificar alguma informação que o cliente deixa de nos trazer, para verificar se tudo que está lá na base da Receita Federal é válida, porque pode ser que tenha alguma informação lá equivocada. O que nós orientamos, né? Que seja feita uma procuração para o contador, para que ele possa ter acesso, ou que o próprio cliente possa ter acesso à pré-preenchida e repasse para o contador. Conforme a Receita Federal, são esperadas para esse ano cerca de 670 mil declarações. No ano passado, foram aproximadamente 630 mil, o que corresponde a 7% a mais. Isso significa mais trabalho para os profissionais que atuam nessa área. Neste escritório são cerca de 300 clientes. Destes, 10% são novos, o que demanda maior esforço da equipe para entregar as declarações até o prazo estipulado. Esse período é bem corrido, tem bastante procura, aí o pessoal fica muito na dúvida da documentação que precisa ser enviado. Então, esse período de adaptação ainda, né? Que o pessoal vai procurar a documentação, de recolher todos os documentos para poder enviar para a gente. Os contribuintes que atrasarem a entrega pagarão uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido, além de juros.
Além do prazo, é preciso ficar atento à relação de documentos e informações imprescindíveis, como alterações do patrimônio, por exemplo. A modificação foi em questão a parte dos bens, né, que não pode mais ter a correção pelo contribuinte, porque quando o contribuinte compra um imóvel, a regra é ele declarar o valor que está na escritura, né, o valor que está no documento. E ele não pode atualizar esse bem, a salvo se ele fez alguma reforma ou se esse bem foi adquirido através de financiamento. E veja a seguir, mudança na seleção brasileira com a desconvocação de Neymar, com Endrick no lugar do craque. E o novo primeiro-ministro do Canadá toma posse e classifica de loucura ideia do presidente norte-americano de anexar o seu país. O ex-banqueiro Mark Carney assumiu o novo cargo de primeiro-ministro do Canadá e, já na posse, avisou que a ideia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar o país é simplesmente uma loucura. O ex-presidente do Banco do Canadá e da Inglaterra, Mark Carney, foi o primeiro canadense a assumir o cargo de primeiro-ministro sem nenhuma experiência política. O banqueiro substituiu Justin Trudeau, que passou 9 anos no cargo. A troca de liderança aconteceu em um momento de tensão entre o Canadá e os Estados Unidos. A situação começou com uma guerra comercial que foi marcada depois que Donald Trump ordenou altas tarifas sobre o Canadá que poderão prejudicar a economia do país. Mas o primeiro-ministro iniciou o mandato anunciando um pacote de tarifas para contra-atacar as medidas de Trump no valor de 20 bilhões de dólares sobre os produtos norte-americanos. A relação instável entre os países também foi impulsionada depois da declaração polêmica do presidente dos Estados Unidos sobre anexar o Canadá como um novo estado norte-americano. O propósito gerou indignação entre os líderes políticos e cidadãos canadenses. O sentimento nacionalista do país foi fortalecido e até mesmo o hino americano foi vaiado em alguns eventos esportivos. O projeto de Donald Trump é absorver um país com mais de 40 milhões de habitantes, com mais de 10 milhões de quilômetros de território, ignorando a fronteira e o tratado de aliança histórico com o Canadá. Mesmo assim, Carney se mostrou aberto para negociações com Donald Trump, caso o presidente reconheça e respeite a soberania canadense. Carney também planeja viajar para a Europa na próxima semana para fortalecer as alianças com Londres e Paris, à medida em que suas relações com os Estados Unidos afundam. Técnicos do governo brasileiro começaram hoje a negociar com representantes dos Estados Unidos o que será feito com a taxa de 25% sobre a importação de aço e alumínio. Por enquanto, os ministros não participam das conversas. Desde o início da semana, passaram a valer as taxas de 25% sobre as importações do aço e alumínio nos Estados Unidos, decisão do governo de Donald Trump que revoga acordos comerciais anteriores. O Brasil, que mantinha um sistema de cotas com os americanos, agora busca alternativas para reverter ou minimizar os impactos das medidas. O governo brasileiro tem se preparado para as primeiras rodadas de negociações com representantes do governo norte-americano sobre as tarifas impostas. O primeiro encontro ocorreu nesta sexta-feira no Itamaraty e reuniu os secretários dos Ministérios da Indústria e Comércio e das Relações Exteriores, além de enviados do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. A reunião de caráter técnico não contou com a presença do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, nem do chanceler Mauro Vieira, que cumpre a agenda na África. A estratégia inicial da equipe brasileira foi de ouvir os argumentos da contraparte americana antes de apresentar qualquer proposta formal. No entanto, técnicos dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Fazenda já analisam possíveis medidas de retaliação, incluindo a viabilidade de adoção dessas ações por decreto presidencial sem necessidade de aprovação no Congresso. O governo Lula estabeleceu o dia 2 de abril como prazo para definir uma resposta oficial. Até essa data entram em vigor novas tarifas aplicáveis conforme o país e o produto específico. No governo brasileiro, a avaliação é de que, caso não haja avanços nas negociações, até lá, alguma medida de reciprocidade será necessária.
Em nota, o governo brasileiro lamentou a decisão de Washington e afirmou que analisará todas as possibilidades no âmbito do comércio exterior para proteger os interesses nacionais. Além disso, indicou que pretende levar o caso à Organização Mundial do Comércio. Os impactos da decisão americana podem ser expressivos para a economia brasileira. Em 2024, as exportações de aço e alumínio para os Estados Unidos movimentaram aproximadamente 3 bilhões de dólares. Além disso, os Estados Unidos mantêm um superávit comercial de longa data com o Brasil, que no último ano atingiu cerca de 7 bilhões somente em bens. O secretário de Comércio americano havia prometido interceder junto ao presidente Donald Trump para tentar suspender a aplicação das tarifas até abril, mas não obteve sucesso. Um levantamento de 149 mil mandados de prisão existentes no país ainda está sem solução. Entre os procurados pela Justiça estão pelo menos 8 servidores públicos federais. O levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que dos 326 mil mandados de prisão existentes no país, quase a metade dos procurados estão sem o cumprimento. A integração das plataformas de bancos de dados entre o Poder Executivo, responsável pelas polícias, e o Judiciário pelos mandados de prisão enfrenta sérios problemas de execução. O cruzamento de duas bases de dados, o Banco Nacional de Mandados de Prisão, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, é alimentado pelos tribunais. As intimações policiais frequentemente chegam com atraso porque passam por vários setores. Em alguns casos, o judiciário até envia para o órgão errado, o que atrapalha e dificulta o cumprimento dos mandados. Na lista de procurados estão pelo menos 8 servidores federais procurados pela Justiça com mandados de prisão em aberto, segundo o Banco de Dados Oficial. 4 respondem por crimes como estupro de vulnerável e ameaça, outros 4 por dever pensão alimentícia. O Código Penal prevê a perda de cargo caso o servidor seja condenado a pena superior a 1 ano por crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, ou superior a 4 anos nos demais casos. Além da expulsão do serviço público, outras punições que os servidores podem sofrer incluem advertência, suspensão de até 90 dias e cassação da aposentadoria. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou todas as denúncias apresentadas por alguns parlamentares da oposição, questionando os gastos da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em viagens ao exterior. Gonet afirmou que não foram apresentados indícios e despesas ilícitas e lembrou a tradição dos atos de uma primeira-dama ao país, citando como exemplo Darcy Vargas, esposa do ex-presidente Getúlio Vargas. O número de pedidos do benefício por incapacidade temporária por ansiedade dispararam e atingiram o maior número de concessões em 10 anos, ocupando o primeiro lugar no ranking do Ministério da Previdência Social pelo 4º ano seguido. Os afastamentos por depressão aparecem na sequência. O benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, é regulamentado pela Lei 8.213 de 1991. E permite aos segurados do INSS diagnosticados com ansiedade ou depressão se afastarem do trabalho para se tratarem. Para ter direito ao benefício é necessário estar incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. O segurado também deve ter contribuído para a Previdência no mínimo nos últimos 12 meses antes do período de incapacidade. O volume total de auxílios concedidos pelo INSS teve uma alta de quase 40%. Foram 141.414 casos de transtornos ansiosos e 113.604 casos depressivos. Para solicitar o benefício por incapacidade temporária, os segurados podem fazer o requerimento por meio de análise documental, diretamente pelo aplicativo Meu INSS, e ter o benefício concedido mais rápido, sem passar pela perícia médica. O usuário deve acessar o Meu INSS ou então a Central 135. Deve anexar o documento médico, seja ele laudo, relatório ou atestado.
Esse material deve estar legível, sem rasuras, e conter o nome completo do paciente, a data de emissão, informações sobre a doença, o período estimado de repouso necessário e a assinatura e carimbo do profissional. A documentação é encaminhada à Perícia Médica Federal, que realiza a análise documental e estabelece o tempo de duração do benefício. Caso necessário, com outro atestado, o segurado pode solicitar a prorrogação do benefício, desde que a soma deles não ultrapasse 180 dias. Dados do INSS também apontam que ocorreu um aumento de auxílios-doença no geral, incluindo transtornos físicos. O jogador Pedro Severino, de 19 anos, já está respirando sem ajuda de aparelhos. O atleta natural de Americana, no interior paulista, está internado desde o dia 4 deste mês, quando sofreu um acidente na rodovia Anhanguera. Estava a caminho da apresentação do clube Red Bull Bragantino, com quem acabara de assinar contrato. Foi internado e, no mesmo dia, os médicos abriram um procedimento de morte cerebral. Mas, como mostrou reação, acharam melhor transferir Pedro Severino para o Hospital Unimed de Ribeirão Preto, onde está até hoje. O quadro ainda é grave, mas estável. Aliás, uma correção, o time do Pedro Severino é o Red Bull Bragantino. Perdão pelo nosso erro. Mudanças na seleção brasileira. O craque Neymar foi desconvocado hoje pelo técnico Dorival Júnior. O camisa 10 do Santos não vestirá a camisa da seleção brasileira nos jogos das eliminatórias contra a Colômbia e a Argentina. Neymar não reúne condições físicas de ser utilizado nos jogos e foi cortado da lista de convocados da CBF. Pelo Santos, Neymar passou a semana em tratamento, fazendo fisioterapia para se recuperar de um edema na coxa esquerda. O tratamento está sendo bem sucedido, mas não há tempo dele estar bem fisicamente para jogos tão intensos como o das eliminatórias. Outro corte é do zagueiro Danilo. O capitão se recupera de uma lesão muscular grau 1 na coxa direita e há um consenso entre Flamengo, CBF e jogador que é importante aproveitar o período sem jogos para aprimorar a parte física. Para o lugar de Neymar, Dorival Júnior chamou Endrick e para a vaga de Danilo foi convocado Alexandro. E veja a seguir, nova pesquisa revela que os cigarros eletrônicos funcionam como uma espécie de bomba ao organismo. E o mundo parou para admirar um espetáculo da natureza, que foi o eclipse da Lua. Os cigarros eletrônicos são mais perigosos para a saúde do que se imaginava. Novas pesquisas revelaram que a combinação de substâncias metálicas com especiarias aromáticas e alimentares funciona como uma espécie de bomba para o organismo. Um novo estudo do Laboratório de Química Atmosférica da PUC-Rio revelou que cigarros eletrônicos descartáveis, popularmente conhecidos como vapes, já contêm metais tóxicos antes mesmo de serem usados pela primeira vez. A pesquisa identificou concentrações elevadas de cobre, estanho, níquel e zinco no líquido inalado, substâncias que podem trazer sérios danos à saúde. Especialistas em saúde já alertavam sobre os riscos das substâncias químicas liberadas pelo aquecimento dos líquidos nos cigarros eletrônicos. Agora, os novos achados indicam que a contaminação ocorre antes mesmo do aquecimento, sugerindo que o contato direto do líquido com os componentes metálicos do dispositivo pode estar liberando partículas prejudiciais. Além dos metais pesados, os testes apontaram a presença de diversos compostos químicos usados para realçar o sabor e aroma dos vapes. Entre eles, foram encontrados ingredientes comumente utilizados na fabricação de velas e outros produtos industriais, que, quando inalados, repetidamente podem provocar inflamações e danos celulares. A pesquisa também avaliou líquidos utilizados em vapes recarregáveis, que, ao contrário dos descartáveis, não apresentaram níveis quantificáveis de metais tóxicos antes do
do uso. No entanto, os especialistas alertam que a contaminação pode ocorrer durante a vaporização, quando o líquido entra em contato com os circuitos internos do aparelho. Apesar de serem proibidos no Brasil desde 2009, os cigarros eletrônicos continuam sendo amplamente contrabandeados e consumidos no país, especialmente por jovens. Um balanço recente da Receita Federal revelou que somente entre outubro e dezembro do ano passado, mais de 1,5 milhão de vapes foram apreendidos no Porto de Santos, evidenciando o alto volume de circulação desses produtos no mercado clandestino. A perda auditiva não afeta apenas a capacidade de ouvir, mas também pode acelerar o declínio cognitivo. É o que indica um estudo conduzido por pesquisadores brasileiros e publicado em um jornal de grande influência científica. As conclusões reforçam a necessidade de ações preventivas e de maior atenção por parte dos profissionais da saúde na detecção. Os dados reforçam que os estudos anteriores já apontavam. Uma pesquisa publicada pela Lancet em 2024 estimou que preservar a audição poderia reduzir em 7% os casos de demência em nível global. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, estimam que mais de 900 milhões de pessoas em todo o mundo podem sofrer com perda auditiva incapacitante até 2050. Essa estimativa está relacionada ao envelhecimento da população. Segundo a OMS, o número de pessoas com mais de 60 anos dobrará entre 2015 e 2050 e deve passar de 900 milhões para 2 bilhões. Os pesquisadores avaliaram 805 homens e mulheres, 62 deles com perda auditiva, com idades iniciais de 35 a 74 anos, ao longo de 8 anos. A partir de dados do ELSA Brasil, um levantamento multicêntrico que acompanha a saúde de servidores públicos de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória desde 2008. Foram considerados dados de audição por meio de testes de audiometria, pois muitas pesquisas utilizam apenas entrevistas com os participantes. Os exames foram feitos, em média, a cada 3 anos, o que tornou a mensuração mais precisa. Os voluntários também realizaram testes de desempenho cognitivo envolvendo memória, fluência verbal e função executiva. Após excluir diversos fatores ligados à saúde e ao estilo de vida, os pesquisadores brasileiros perceberam que houve um declínio cognitivo mais acentuado associado ao déficit auditivo. Apesar de a relação entre perda auditiva e declínio cognitivo não ser totalmente compreendida, há algumas hipóteses. A principal é o que o cérebro depende da visão, audição e tato. Ao tirar um desses sentidos, a pessoa perde uma estimulação cerebral e isso tem um impacto na evolução cognitiva. A perda da audição costuma a desencadear outros comportamentos, como o isolamento social. A pessoa começa a evitar situações como atender o telefone ou participar de reuniões familiares devido à dificuldade de compreensão das conversas. Na prática, para conseguir prestar atenção no que interessa, a pessoa vai ter que ativar mais áreas do cérebro, gastando mais energia. Quando a pessoa utiliza mais recursos para compreender o que está sendo dito, sobram menos recursos para outras funções cerebrais que estão envolvidas na compreensão e memorização. Com mais de 1.000 casos registrados, o governo de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta sobre o crescimento de ataques de abelhas no estado. Devido ao desmatamento e queimadas, é muito comum o aumento de abelhas que migram em busca de novos lugares para formarem as colmeias.
Foram pelo menos 1.200 casos de ataques de abelhas registrados aqui em Mato Grosso do Sul entre os anos de 2023 e 2024. A maior parte destes acidentes está concentrada em 3 cidades: a capital Campo Grande, Três Lagoas, que fica na divisa com São Paulo, e Corumbá, que é conhecida como a capital do Pantanal. Diante destes registros, a Secretaria de Estado de Saúde emitiu um alerta para que a população reforce medidas preventivas e destacou a importância do atendimento rápido às vítimas. Isso porque uma única ferroada pode causar reações alérgicas graves e outras complicações em casos de picadas múltiplas. De acordo com as autoridades, a maior parte desses ataques acontece por perturbações involuntárias nos locais onde tem enxames, seja em áreas urbanas ou rurais. Para não ser picado, a recomendação é não tentar remover, capturar ou espantar as colmeias por conta própria, seja em áreas públicas ou residenciais. A forma correta de lidar com isso é se manter distante e acionar o Corpo de Bombeiros ou o Centro de Controle de Zoonoses da sua cidade para receber orientações sobre a remoção. Em caso de aproximação involuntária, é importante manter a calma, evitar movimentos bruscos que possam atrair mais abelhas e, se possível, proteger o rosto e o pescoço com um pano e se afastar do local o quanto antes. Cores vibrantes, perfumes fortes e sons altos podem atrair ainda mais insetos, ao invés de afastar. O risco também aumenta quando as temperaturas estão mais altas e tem maior luminosidade, porque as abelhas elas ficam mais ativas e propensas a ter reações defensivas, como atacar quando se sentem ameaçadas. O horário de maior atividade desses insetos é entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Quem é alérgico e for picado deve procurar imediatamente o hospital mais próximo, especialmente em casos de múltiplas ferroadas. Vale ressaltar que esse aumento nos casos de ataques de abelhas não vem acontecendo só aqui no estado, mas também em todo o país. Nos últimos anos, devido ao aumento do desmatamento, uso abusivo de agrotóxicos e escassez de árvores, elas saem em busca de alimento e ficam cada vez mais próximas ao ambiente urbano e aos humanos, o que, consequentemente, leva ao maior registro de casos de acidente. No país, em média, 2 pessoas por hora precisam procurar serviço de saúde devido a ataques de abelhas. E astrônomos descobriram mais de 100 novas luas ao redor de Saturno. Elas podem ser resultados de possíveis colisões cósmicas há mais de 100 milhões de anos. Agora, Saturno tem 274 luas ao seu redor. As novas são pequenas e com formatos irregulares. Diferentes das luas principais de Saturno, são fragmentos de prováveis colisões cósmicas que aconteceram há cerca de 100 milhões de anos. A descoberta foi feita com o uso do telescópio Canadá-França-Havaí, que fica no topo do vulcão Mauna Kea, no Havaí. Liderados por Edward Ashton, do Instituto de Astronomia e Astrofísica de Taiwan, os pesquisadores observaram manchas de luz próximas a Saturno. Depois de muito tempo, perceberam que as manchas, na realidade, eram luas, até então desconhecidas. Elas são classificadas como irregulares, pois têm órbitas inclinadas e distantes, com algumas girando na direção oposta às luas principais. Muitas podem ter sido formadas a partir de uma colisão celeste que aconteceu há cerca de 100 milhões de anos. Mesmo que sejam pequenas e desafiadoras, para serem estudadas, essas luas têm o potencial de contribuir para a compreensão da formação e evolução do nosso sistema solar. Estudos em telescópios como o James Webb poderão permitir que os astrônomos analisem essas luas com mais profundidade no futuro. Os descobridores têm o direito de nomear essas novas formações. Os astrônomos acreditam que ainda existem outras luas ao redor de Saturno que aguardam para serem descobertas.
Na madrugada desta sexta-feira, muitas pessoas puderam acompanhar o fenômeno chamado de lua de sangue. O apelido é porque o nosso satélite adquire uma cor avermelhada ao ser encoberto pela sombra da Terra. O eclipse lunar total ocorreu na madrugada desta sexta-feira e foi visto em diversas partes da América Latina. Esse fenômeno acontece quando a Lua se move para a sombra da Terra, fazendo com que seu brilho diminua. O evento é conhecido como lua de sangue, pois o satélite natural adquire uma tonalidade avermelhada devido à ausência de luz solar direta. Visível em toda a América Latina, incluindo o Brasil, o eclipse ocorreu entre a meia-noite e 57 minutos e as 3 horas e 25 minutos da manhã, no horário de Brasília. Pelas redes sociais, a NASA explicou que, observado da perspectiva da Lua, o fenômeno adquiriu um caráter diferente ao se tornar um eclipse solar. A coroa do Sol brilha como um círculo brilhante ao redor do disco escuro da Terra. Um clarão de anel de diamante brilha contra a escuridão do espaço. Há 3 tipos de eclipses lunares. Parcial. Quando a Lua fica parcialmente coberta pela sombra da Terra. Isso ocorre quando o alinhamento entre a Lua, o Sol e a Terra não acontece totalmente. Somente uma parte da superfície lunar recebe a luz solar. Total. A Lua fica totalmente coberta pela Terra, ou seja, a sombra da Terra é projetada perfeitamente sobre a superfície lunar. Penumbral. Quando a sombra da Terra não é suficiente para reduzir o brilho da Lua, ela acontece na região de penumbra, deixando a Lua levemente escura. De acordo com a NASA, não teremos mais nenhum eclipse lunar este ano na América Latina, mas 2 fenômenos solares estão previstos. O primeiro acontecerá em 29 de março e será visível em uma parte do nordeste dos Estados Unidos e Canadá, bem como na Groenlândia, Islândia e partes da Europa e noroeste da África. Já o segundo ocorrerá 6 meses depois, em 21 de setembro, mas apenas algumas nações da Oceania, incluindo Nova Zelândia, Fiji e uma pequena parte da Austrália e na Antártida, poderão ver o espetáculo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.